Bom, terminamos aqui o nosso giro de internacional. Vamos voltar para o debate aqui do Brasil. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a aplicação da regra que proíbe a indicação para a direção de estatais de integrantes da estrutura dos governos federal, estadual e municipal. Ministros, secretários municipais, estaduais e assessores. O ministro também fixou que integrantes de partidos ou pessoas que atuarem em eleições podem ser indicadas para os cargos em estatais, mas devem deixar cargos de direção nas legendas. Na visão de vocês, progredimos ou recuamos quando vemos uma medida ou uma atitude como essa? Começo contigo, Poit. Olha, Evandro, uma atitude como essa, gente, é marcha ré. Sabe aquele negócio? Tem cheiro de conflito de interesse, tem gosto de conflito de interesse, mas não é conflito de interesse, gente? Pelo amor de Deus, deixa eu contar para vocês um conceito que tem de portas giratórias, revolving doors. Não sei se você já escutou falar nisso. Porta giratória é aquela que você entra num lugar, num banco e depois sai. É a mesma coisa do governo e de uma empresa, do governo e de uma entidade privada, por exemplo. Como é que o cara entra, tá lá no ministério, ou tá lá fazendo campanha, ou tá lá num cargo de político, sai no dia seguinte, tá numa empresa que trabalha no mesmo setor? Não é esquisito? Sai no dia seguinte, está presidindo ou está ganhando uma fortuna no conselho de uma estatal. Gente, para que botou a tal da quarentena de 36 meses que tinha, né? 3 anos, para o cara sair e dar um tempo, para não iniciar logo no dia seguinte. Aí a hora que derruba isso é da marcha ré. É uma clara iniciativa para apaziguar e para dar cargo, né? Muito bem remunerado, diga-se de passagem, para a companheirada. Cargos que vão de 200 e tantos mil por ano até 3 milhões de reais por ano de diretorias e conselhos das estatais. Isto é um absurdo. Piperno, você acha que isso pode ser chamado de toma lá da cá? Isso especificamente não. Essa prática, ela independe de limites da lei. Eu vou te dar um exemplo muito tranquilo. Por exemplo, esse ministro aí, ex-ministro, né, Bento Albuquerque, o ministro das joias aí, ele é conselheiro lá em Itaipu, 30 e poucos mil reais por mês. O sucessor dele no Ministério das Minas e Energia também, enfim, tem cargo lá, mesmo com a vigência da lei. Então, a questão não é a coitadinha da lei, que os políticos aprendem a burlar o tempo todo. A questão é a vigilância. Você pega, por exemplo, a história da esposa do ministro Rui Costa, que foi nomeada agora para o Tribunal de Contas da Bahia. Isso é um escárnio. Não só ela, outras esposas também, né, Piperno? Tem um monte aí. Não, mas você tem toda a razão. Tem um monte de esposa, deve ter filho, deve ter todo mundo. Então, vejam, existia lei, existia uma série de limitações, mas os políticos conseguem uma brecha. O problema não é a lei, o problema é a prática. E a prática tem que ser fiscalizada, sobretudo por quem vota. Você concorda com o Piperno, Segré? Concordo em parte, sim. O caso da esposa do Rui Costa é um absurdo. A mulher, com todo respeito, é enfermeira. O que ela sabe de auditoria contábil, de controle financeiro? Nada. Então, a atribuição de uma pessoa em função de ocupar um cargo público é muito sério e deveria ter um contexto técnico. Se a pessoa tem um contexto técnico e, porventura, desenvolveu algum trabalho nas eleições, eu até poderia discutir se é válido ou não válido. Mas quando você coloca uma lei que adapta para uma necessidade, a pedido de um governo que começou para colocar a companheirada num lugar que ganha muito bem, sem necessidade de saber do assunto, e é um retrocesso muito forte. Oi, te vi sua reação enquanto o Piperno falava. Quer arrematar? Não, só colocando que tem um baita conflito de interesse, né, que não é também, Piperno, porque eles burlam a lei, né, que a gente vai simplesmente, então tira a lei. Vamos endurecer e, como você falou, Piperno, vamos fiscalizar. E aí, gente, não são só os deputados, que muitos deputados participam, né, dessa distribuição de cargos, mas somos nós, são vocês. Quanto mais população fiscalizar, melhor vai ser. Lembrem-se de uma frase que me motivou, inclusive, a participar da política mais. O preço que você vai pagar por não se interessar por política é continuar a ser governado pela companheirada que se interessa. Você pega, por exemplo, os tribunais de contas, inclusive o Tribunal de Contas da União, com o ministro lá, Augusto Nardes. Esse último vídeo dele, né, falando, inclusive,
enfim, colocando em xeque até mesmo o apoio às instituições democráticas, isso é um escárnio. E ele, enfim, manifesta, por exemplo, voto. Esses quase 6 mil militares que ocuparam um monte de cargo para fazer o quê? A gente tem visto vários deles aí também, situação um pouco constrangedora. Então, se não é o político, se não é o colega do partido, às vezes é o colega de farda. E aí muda o quê?